Assim, por revelação, Joseph Smith foi instruído a organizar a igreja em 6 de abril de 1830. Um grupo de seus amigos, entre 40 e 60 pessoas, reuniu-se aqui neste local e, de acordo com as leis do estado de Nova York, eram necessárias pelo menos 6 pessoas para organizar uma igreja. Eles se reuniram em uma cabana que provavelmente se parecia um pouco com esta. Nessa reunião, Joseph Smith leu para eles uma revelação conhecida hoje como a seção 20 de Doutrina e Convênios. Mas o que havia nesse relato e que impacto ele teve em uma igreja que começou com apenas 6 membros naquela época e hoje tem muitos milhões? Meu nome é Casey Griffiths e adoro aprender sobre a história da igreja. Junte-se a mim enquanto viajamos pelo mundo e exploramos a história dos santos dos últimos dias. Esta é a restauração revelada. Então, é aqui em uma pequena cabana que a igreja é organizada em 6 de abril de 1830? Provavelmente cerca de 60 pessoas estavam presentes. Havia apenas 6 membros da igreja. Esse era o número mínimo necessário para organizar uma igreja em Nova York. E não sabemos qual era ao certo a identidade desses 6. Há várias listas diferentes que dizem quem eram os 6, e elas nem sempre concordam. Mas elas concordam que eles eram formados basicamente por membros das famílias Smith e Whitmer, que se reuniram para organizar uma igreja em Nova York, e das famílias Whitmer, que se reuniram aqui nesta fazenda para iniciar a igreja. Portanto, o que começou aqui nesta pequena cabana é agora algo que se espalhou por todo o mundo. E uma pequena congregação de 40 a 60 pessoas lançou o alicerce para o que se tornou milhares e depois dezenas de milhares de congregações em todo o mundo que seguem o mesmo padrão. Eles também estabeleceram as regras e convênios da igreja, que hoje seriam conhecidos como Doutrina e Convênios 20. Isso tem sido chamado de Constituição da Igreja. Os primeiros membros da igreja se referiam a ela como regras e convênios, e estabelece os princípios básicos sobre o que é a igreja, em que ela acredita e como operar um ramo da igreja. É uma espécie de manual básico de sobrevivência que você precisa para administrar um ramo. E quando você olha atentamente para o texto, não é de surpreender que a maioria das informações tenha sido extraída diretamente do livro de Mórmon. Esse livro que lançou todo o movimento que eles esperaram até que fosse impresso oficialmente antes de organizar a igreja, e então começaram a trabalhar. Portanto, você pode ir a qualquer igreja, em qualquer domingo, e poderá encontrar as práticas que começaram aqui na fazenda Peter Whitmer, em uso no mundo todo, em várias culturas diferentes. A seção 20 é mais influente do que muitos membros podem imaginar. Ela influencia diretamente nossas reuniões semanais da igreja hoje, e ela se baseia em muitos ensinamentos do livro de Mórmon. Vamos viajar para Springville, Utah, para explorar muitas dessas conexões. Estamos de volta de Fayette, Nova York. E o que vamos fazer é visitar uma capela. Combinamos com um especialista especial para nos encontrar. Seu nome é John W. Welch. Ele é um dos cofundadores da Central das Escrituras e fez muitas pesquisas excelentes sobre o livro de Mórmon e Doutrina e Convênios 20 especificamente. Ele vai nos demonstrar que o que está em Doutrina e Convênios 20 ainda vive e acontece em capelas como esta todos os domingos. Agora, a capela é um local sagrado e nos comunicamos com a liderança local e obtivemos permissão para filmar dentro dessa capela. Portanto, será uma oportunidade muito legal ouvir esse especialista falar conosco sobre a origem dessas práticas e como elas ainda existem em nosso tempo. Oi, Jack. Bem, olá, Casey. Imagine conhecê-lo em um lugar como este. Sim, é aqui que a seção 20 ganha vida, certo? Estamos em um belo edifício aqui no Stake Center, e muitas das coisas que a seção 20 nos diz que devemos fazer estão, na verdade, incorporadas à arquitetura, à planta baixa e ao layout de todas as nossas igrejas. Ao irmos de um lugar para outro aqui na sede da Estaca, podemos dizer, bem, por que fazemos isso? E muito do que fazemos está explicado na seção 20 em Doutrina e Convênios. Eu acho incrível o fato de que desde o início, no dia em que a igreja foi organizada, temos uma espécie de constituição toda explicada para nós. E ela ainda funciona hoje. Quanta experiência Joseph Smith tinha na organização de igrejas? Não muita. Acho que ele tinha, 25, 24 anos? Ele já havia se filiado a alguma? Ou que pertenceu a uma igreja. Também acho que não, certo? Acho que ele não foi para a escola de divindade para aprender a ser um ministro praticante. Isso.
Definitivamente não nessa questão. Acho que só há uma maneira de explicar o modo como a seção 20 opera de forma tão maravilhosa, sendo revelada. E não pensei nisso por acaso. E quando Joseph Smith apresenta a seção 20, ele diz que ela foi dada pelo espírito de profecia e revelação. Uma das coisas que você argumentou é que essa também é a restauração da igreja do livro de Mórmon, mas grande parte de nossa eclesiologia, muitas das instruções que usamos na igreja, vêm do livro de Mórmon, e a seção 20 realmente reflete isso. Para a igreja restaurada primitiva, eles não tinham um manual do sacerdócio. Eles usavam principalmente o livro de Mórmon, porque ele diz muitas coisas que eles deveriam fazer, e também a seção 20. Como veremos ao passarmos por esta sede de estaca, muitas das coisas que fazemos e que tomamos como certas são, na verdade, explicadas muito especificamente na seção 20. Estou ansioso para lhe mostrar algumas coisas, se pudermos andar por aqui. Sim, e ver o que mostre-nos um pouco o descobrir. local. John me leva pelo corredor, passando por diferentes salas de aula, até a nossa primeira parada na capela para explorar a seção 20. Então, nossa primeira parada é bem aqui na biblioteca. Sim, nós a chamamos de biblioteca. Como você vê na placa, agora a chamamos de centro de materiais. Desde o início, na seção 20, espera-se que usemos os recursos que nos Cada foram cômodo dados. deste corredor é uma sala de aula, e pessoas de todas as idades estão aprendendo o Evangelho de Jesus Cristo com as Escrituras. A seção 20 começa com a história da igreja, fala sobre o surgimento do livro de Mórmon, e depois nos diz para seguir o livro de Mórmon. Mas quais são os outros lugares do edifício que precisamos examinar para entender como a igreja funciona? Bem, uma das primeiras coisas que nos é ordenado fazer é nos arrependermos e ser batizados. Estamos em uma sede de estaca neste momento. Aposto que eles têm um batistério em algum Nem lugar. todos os edifícios dos santos dos últimos dias têm uma pia batismal, mas em muitas sedes de estaca há uma sala para batismos, que encontramos assim que procuramos. Bem, veja, Casey. Ei, parece que encontramos o batistério. Este é o batistério, não é? Veja a foto de Jesus sendo batizado por João Batista. Ele nos ordenou que fôssemos batizados como ele foi, e nós fazemos isso, e aqui fazemos isso neste prédio. O que acontece em uma sala como esta? Muitas vezes temos muitas pessoas que vêm para desfrutar da celebração de um batismo. Você já batizou alguém, Casey? Sim, batizei meus filhos em uma sala não muito diferente desta, e é algo muito especial para um pai ter a oportunidade de fazer isso em nome de seus filhos, de vê-los entrar para a igreja. Será que tudo correu perfeitamente na primeira vez? O que acontece se o dedo do pé dele sair da água? Bem, normalmente há duas testemunhas aqui, e todas essas instruções estão na seção 20, certo? Que garantem que a ordenança esteja correta. Todas as minhas funcionaram bem. Não sei se com os seus filhos Os meus foi também assim. funcionaram bem. O meu cunhado teve um caso interessante em que ele teve que instruir a pessoa que estava fazendo o batismo. Eles tiveram que repetir isso 4 vezes até acertarem, mas é crucial acertar. Somos muito exigentes sobre isso. Você sabe, o texto precisa estar certo, mas como Joseph Smith sabia quais palavras Bem, usar o livro de aqui? Mórmon É mesmo? não é uma surpresa. Não é uma surpresa. Essa é uma das primeiras coisas que Jesus faz. Ele chama 12 pessoas e lhes dá poder para batizar, e então Jesus diz, e é assim que vocês devem fazer isso. E as palavras que vocês usarão. Nós usamos essas palavras que vieram de Jesus. O Senhor ressuscitado nos deu essas palavras reais para essa ordenança. Acho que é por isso que nos esforçamos tanto para sermos precisos. John me conta como o livro de Mórmon influenciou muitas partes da seção 20, como ter um coração quebrantado e um espírito contrito antes do batismo ou não batizar crianças. Mas agora John me leva mais longe na sede da estaca. Vamos até a capela. Muitas coisas acontecem na capela que também são mencionadas na seção 20 de Doutrina e Convênios. Uma delas é abençoar os bebês. Na verdade, ela diz que devemos apresentar nossos filhos aos membros da igreja. Trazemos esse bebê e lhe damos um nome e uma bênção na frente de toda a congregação. Casey, em sua estaca ou ala, onde eles geralmente ficam? Dar-lhes um nome e uma bênção. Sim, geralmente bem aqui embaixo, na frente de toda a congregação, e todos participam, inclinam a cabeça.
Aqui embaixo. Por que fazemos isso aqui embaixo? Bem, as instruções são para apresentá-los na frente da igreja. Acho que é um momento maravilhoso. E nós não batizamos crianças. Mas damos a elas um nome e uma bênção. Alguma vez tivemos a bênção de crianças no livro de Mórmon? Sim, o Salvador abençoou as criancinhas, certo? Logo no primeiro dia. E então ele fez com que os pais e as crianças ficassem ao seu redor e abençoou cada uma delas. Nós vamos, repetimos e também fazemos as coisas que o próprio Jesus fez. Portanto, em sua igreja, e nós nos esforçamos para fazer essas coisas da melhor forma possível. Bem, Casey, outra coisa que fazemos como congregação aqui na capela é que nos pedem para apoiar as pessoas em seus chamados para servir em várias funções na igreja. E por que fazemos isso? Não é interessante? Que bem ali em Doutrina e Convênios nos é pedido que votemos. Você acha que isso seja... Você acha que é algo trivial, mas é interessante que quando você é chamado para um cargo e seu nome é apresentado e todos levantam a mão em apoio e o apoiam nesse chamado, isso significa muito. Significou muito para mim toda vez que tive um chamado como esse. E isso acontece aqui na capela. É feito pessoalmente. É como fazer uma promessa, um compromisso de ajudar aquela pessoa. O que mais acontece na capela que é ilustrado na seção 20? Bem aqui, temos a mesa do sacramento. Nós abençoamos o sacramento. Venha até aqui e observe que temos a mesa do sacramento onde a água e o pão serão abençoados e onde os sacerdotes se ajoelharão e abençoarão tudo isso. De onde tiramos as palavras que são usadas nessas orações sacramentais? Bem, elas estão na seção 20, mas Moroni as deixou para trás. E de onde Moroni tirou essas palavras? Será que ele as inventou? Acho que não. Se você comparar as palavras em 3º Nef 18, quando Jesus abençoa o sacramento, você pode ver que sua bênção sobre o pão e a bênção sobre a água fornece a base para as orações que ainda usamos hoje. Portanto, mais uma vez, Doutrina e Convênios nos diz para usarmos o livro de Mórmon, e então ele faz exatamente isso. Portanto, devemos imaginar, visualizar e aceitar a ideia de que não é diferente, não é menos, porque está sendo feito por um sacerdote de 16 ou 17 anos, do que se o próprio Jesus estivesse fazendo isso. A seção 20 menciona o ofício dos sacerdotes e mestres que ajudam a preparar os sacramentos hoje em dia, preservando a sua importância. Em seguida, subimos até o local onde o bispo e os líderes geralmente se sentam. Normalmente temos alguns degraus acima. Onde temos um lugar mais alto, mas acho que há um simbolismo nisso. Em primeiro lugar, eles podem ver as pessoas um pouco melhor e serem vistos, mas acho que também reconhecemos que eles têm autoridade superior nesse ambiente específico, e é a autoridade de Deus, que é uma autoridade superior. E sei que sempre que me sento em uma cadeira como essa, é um sentimento de amor, cuidado e desejo de poder cuidar de cada pessoa sob sua administração. Pensei nisso como ser capaz de ver todo mundo, ver seu semblante, suas lutas e o que estão passando e estar ciente do que significa. Ter a responsabilidade de cuidar das pessoas. Posso dizer por experiência própria que ao me sentar em um lugar como este, eu olhava para os rostos das pessoas na capela. Muitas vezes eu recebia estímulos. Vá falar com aquela pessoa. Você precisa se preocupar com essa pessoa. Coisas que eu nunca teria notado se não estivesse em um lugar onde pudesse fazer contato visual com as pessoas e sentir que algo está diferente naquela pessoa hoje. Muitas vezes a pessoa estava trabalhando em algo ou precisando de ajuda. Também temos aqui o coro. Ele não está na seção 20, mas logo após a seção 20 tivemos a seção 25. E o que isso tem a ver com música? Emma Smith é ordenada a reunir uma coleção de hinos sagrados. Portanto, a música sempre fez parte da adoração dos santos, dos fiéis, e usamos isso aqui também. Então o coro canta e todos vêm, mas o que eles realmente fazem e querem ouvir na reunião sacramental são os oradores. Portanto, temos na seção 20 uma instrução de que devemos pregar
Acho que o que as pessoas esperam ao irem à reunião sacramental é aprender com outras pessoas. O que elas aprenderam? Quais são suas experiências? Ouvir seu testemunho. E temos um púlpito onde uma pessoa de cada vez pode surgir e receber toda a nossa atenção. A pesquisa de John sugere que os tópicos doutrinários contidos na seção 20 forneciam aos primeiros santos instruções sobre o que pregar. Qualquer coisa, desde a influência de Deus em nossa vida, nossa identidade eterna, como os mandamentos nos abençoam, a superação de erros, a expiação de Jesus Cristo em nossa vida, a pregação sobre a doutrina simples de Cristo, incluindo perseverar até o fim. Onde é que perseverar até o fim? É expresso de forma mais clara? Segundo Nef 31. 31, no livro de Mormon. Sim, no livro de Mormon. Portanto, mais uma vez, o livro de Mormon está conosco constantemente, bem aqui dentro da organização e da ordem de nossa adoração na igreja. Bem, sou grato por termos a seção 20. Ela realmente marca o caminho e aponta o caminho que nós, como igreja, fomos organizados para desfrutar. Então, para onde queremos ir? Precisamos conversar sobre mais algumas coisas no escritório do bispo. Falando sobre o ministério, não temos realmente um ministério pago, mas temos escritórios aqui. Que tipo de coisas acontecem aqui? A lista é longa. Aqui, uma última coisa que eu acho que as pessoas talvez não conheçam muito bem, pelo menos sabendo quando tudo começou, é o secretário de redação e a manutenção de registros. O que o escrivão de palavras Mantém o registro registra? dos nomes das pessoas, da frequência e da igreja. O mais importante é que temos um registro de membros. A igreja foi fundada com base no princípio de que um registro deve ser mantido. Você tem um registro de membros, certo? Todas as igrejas fazem isso? Acho que não. Também acho que não. Acho que é bastante incomum. Agora, se você fosse Joseph Smith organizando essa igreja, você teria pensado em ter registros e licenças de membros? A seção 20 realmente diz que se você for portador do sacerdócio, receberá uma licença. Do que se trata uma licença? Você tem uma licença? Sim, eu sei. Tenho um certificado de ordenação. É isso mesmo. Isso diz que mesmo. sou legítimo. E quando você era missionário? Eu tinha um certificado de ministro, certo? E onde quer que você vá, você tem essa autoridade. De onde ela vem? Bem, a congregação local dá origem a isso. E como vimos ao percorrer todas as salas da sede da estaca, não há uma única delas que não esteja relacionada a uma função essencial da organização e operação da Igreja de Jesus Cristo, colocando em prática os ensinamentos do livro de Mormon, do Novo Testamento, de doutrina e convênios. E não somos abençoados? Somos abençoados. E isso é tão surpreendente para mim, o que um jovem Joseph Smith pudesse produzir um documento como esse, que ainda hoje é tão relevante e correto, como era no ano de sua morte. John então me leva a um último local para encerrar nossa visita à sede da estaca. Passamos por esse saguão, e ele é usado para entrar e sair. Veja como somos recebidos aqui, e isso é tão típico de nossas igrejas hoje em dia, nosso Salvador nos recebendo de mãos abertas. Esta é a sua igreja. Este é o seu reino. Ele, com todo o seu amor, quer que todos nós nos juntemos a esses coros, para nos juntarmos ao trono celestial à medida que avançamos em nosso progresso eterno. Sou grato por ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E sei que tudo o que a Igreja quer que façamos, tudo o que nossos líderes estão nos incentivando a melhorar, e sei que tudo que o presidente Nelson nos aconselha, nos exorta e nos incentiva a fazer, nos aproxima de nosso Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, John. Foi um prazer. Foi mesmo. Com as informações úteis de John, agora temos uma compreensão mais firme da profunda influência da seção 20 na igreja atual. Agora voltamos à Fazenda Whitmer, em Nova York, com notícias empolgantes do aniversário de 200 anos da organização da igreja. Ao lado da Fazenda Whitmer há uma bela capela, que também é um centro de visitantes.
Portanto, como esse é o local de nascimento da igreja, há também uma bela capela que foi construída nas proximidades, juntamente com o centro de visitantes que conta a história da restauração. Há uma bela obra de arte aqui que retrata a primeira visão. Há um gráfico onde você pode ver o crescimento da igreja e dos locais históricos aqui na área superior de Nova York, e muitas outras coisas especiais e substanciais que ajudam a contar a história do que aconteceu naquele primeiro dia. Por exemplo, bem aqui há uma bela pintura que mostra os primeiros batismos que aconteceram após a reunião em que a igreja foi organizada. Entre as pessoas que foram batizadas no primeiro dia de existência da igreja está Joseph Smith Sr., o pai do profeta. Isso foi muito significativo para Joseph Smith, porque seu pai havia mudado de igreja em igreja sem nunca ter se comprometido com nenhuma. E Joseph Smith, quando viu seu pai ser batizado, escreveu: "Oh, meu Deus, vivi para ver meu pai se unir à verdadeira igreja de Jesus Cristo." Houveram outras coisas que aconteceram naquele dia, como o fato de Joseph Smith ter sido apoiado e ordenado como o primeiro elder da igreja. Oliver Cowdery foi apoiado e ordenado como o segundo elder da igreja, e essa é toda a hierarquia da igreja naquela época, apenas o primeiro e o segundo elderes. Mas isso também se transformou em um grande e poderoso sacerdócio. E mais uma coisa especial que você encontrará aqui é que, quando a cabana foi reconstruída no ano da igreja, o presidente Spencer W. Kimball colocou uma cápsula do tempo que deveria ser aberta 50 anos depois, no 200º aniversário da igreja. Portanto, em 2030, essa cápsula do tempo que vocês veem bem aqui, sob esta bela escultura de Jesus Cristo, será aberta para comemorar o que celebramos há 50 anos. Agora que completamos 200 anos como igreja. Obrigado por assistir a esse episódio de Restauração Revelada.